resposta direta ali sobre o que é cada coisa, sobre o que é cada tipo de cabo, tá? Então, lembrem que vocês têm que entregar até hoje, tá? Essas perguntas. Já conta, então, como a nossa avaliação do terceiro trimestre. Hoje, então, a gente vai aprender sobre os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Vou dar uma visão geral, então, para vocês, né, do porquê que a gente utiliza isso, qual é a função desses sistemas, tá? Acho que todo mundo é bem familiarizado até com isso, né? Pelo menos sabe que existe, sabe qual é a função, certo? Eu espero que vocês participem comigo, tá? Então, eu vou estar fazendo algumas perguntas aí ao longo da aula. Espero que vocês, né, conversem comigo, não deixem eu ficar aqui falando sozinha. Nossas aulas estão quase acabando, tá? Tem uma notícia para dar para vocês, nem tão boa assim da minha parte, talvez vocês gostem, né? Não sei. Mas aí a gente conversa semana que vem, tá? Então, minha primeira pergunta para vocês hoje é se vocês sabem como se formam os raios, né? Por que será que os raios ocorrem? Eu não sei se vocês conseguem ver que eu coloquei algumas animações aqui na minha apresentação, não sei se aparece assim para vocês, se fica trancando aí. Tá aparecendo, prof. Talvez esteja meio travadinho, não sei, mas tá aparecendo. Tá. E aí? Alguém tem alguma ideia de como os raios são formados? Eu tenho uma ideia, eu só não sei explicar. Vamos ver. Há muitos prótons que se juntam nas nuvens, aí eles descarregam. Certo? Isso, tem a ver com a carga, né, que vai... Isso, tem a ver com carga elétrica, né, que daí a gente vai ter cargas positivas, cargas negativas, tá? É isso aí mesmo, você né? perguntou Essa como é é a que ideia. formam, não como é que são. Que aí é os elétrons que saem do chão. Não, tranquilo. Os prótons ou elétrons que saem do chão? Não lembro. Os elétrons que têm carga, né? Os prótons são Sim. cargas positivas, os elétrons são cargas negativas. Eu já vou mostrar para vocês um desenhozinho aqui que eu vou ter das nuvens, né? De mostrar onde ficam as cargas positivas, onde ficam as cargas negativas, porque acontecem os raios aí, que esse caminho para a corrente elétrica para o solo, tá? Já mostro, mas só para vocês já irem pensando. E eu só vou estar falando aqui sobre alguns conceitos básicos, só para diferenciar algumas coisas que a gente fala, tá? Só para a gente tomar cuidado. Que tem diferença, por exemplo, de uma descarga atmosférica para um raio, para um trovão, para um relâmpago, né? Às vezes a gente usa esses termos e talvez a gente esteja utilizando esses termos errados, tá? Então, por exemplo, a descarga atmosférica, né? Vai ser uma descarga elétrica, tá? Que ela pode ocorrer tanto entre a nuvem quanto a terra, como também entre nuvens, tá? Então, também pode ocorrer entre uma nuvem e outra, ou mesmo na própria nuvem, né? Não precisa ser entre a nuvem e o solo, tá? Essa descarga, então, pode ser tanto uma quanto várias, né? Às vezes dá várias ali no mesmo local. E ela é da ordem, então, de vários quiloamperes, né? É uma corrente muito alta, então, nessas descargas atmosféricas. Aí, para trazer mais alguns conceitos, então, o raio sim, né? É uma descarga, mas então entre a nuvem e a Terra, tá? Então a diferença ali entre descarga e raio é que descarga pode ser tanto entre nuvens como na própria nuvem, e raio, então, tem esse caminho, né? Entre a nuvem e a Terra. Essa é a diferença entre os dois. Já o relâmpago, então, é só essa luz gerada quando acontece esse arco elétrico, tá? Então, quando a gente diz o relâmpago, seria a luz gerada, tá? E trovão, então, né, é o ruído produzido por essa descarga elétrica, tá? Então, são só algumas conceituações, tem que cuidar, às vezes, quando a gente vai falar sobre alguma coisa, talvez a gente esteja utilizando o termo um pouquinho errado, tá? Mas sim, né, como os raios se formam, então, né, o Emílio e a Isabelle falaram um pouquinho sobre isso. Vai acontecendo o atrito ali nas nuvens, por quê? Porque a gente vai ter cargas ali, a água vai estar se movimentando também, né, dentro da nuvem, e o que vai estar acontecendo? Vai ir se concentrando as cargas positivas em cima da nuvem, tá? E as cargas positivas embaixo,
carga positiva em cima, carga negativa embaixo, tá? Daí vocês podem ver aqui, tá? Quando essa concentração de cargas, então, né, ela vai estar muito grande, o ar não vai mais conseguir isolar isso, tá? E vai, então, ocorrer a descarga atmosférica, tá? Por quê? Ó, quando essa nuvem, né, que ela tá, então, ó, com as cargas negativas ali embaixo, ela também vai gerando cargas no solo, né, exatamente embaixo dela, tá? E daí, então, ó, bem como está escrito aqui, a gente pode ver nas imagens, ó, a nuvem aqui embaixo, né, vai estar com as cargas negativas, ela vai estar induzindo no solo cargas positivas, tá? Bem embaixo, assim, né, no espaço, então, que a nuvem estiver ocupando. Quando tiver, então, muitas cargas ali que o ar não consegue mais isolar, vai acontecer a descarga atmosférica, tá? Para, então, liberar essa carga, né? Ter uma descarga dessa ionização que vai ter lá na nuvem, certo? Nem sempre, né, acontece entre a Terra e a nuvem. Por quê? Porque pode acontecer, por exemplo, entre as nuvens, né? Ou mesmo na própria nuvem, tá? Pode acontecer, então, às vezes a gente pode estar vendo alguma coisa, né? A gente enxerga, mas não vê esse caminho para a Terra, tá? Por quê? Porque, sim, acontecem descargas entre as próprias nuvens, né? Não precisa ser entre a nuvem e o Sol, tá? Também acontecem descargas, né? Eu não sei se eu... Aqui. As descargas mais comuns que acontecem são da nuvem para o solo, tá? Que são os mais perigosos. Às vezes acontece, que nem a gente chama aqui raios ascendentes, que partem do chão em direção às nuvens, tá? Porém, isso é mais raro, tá? O que é mais comum, né? É lá da nuvem até o solo, tá? E o que acontece também, né? Que é o que mais acontece, na verdade, são entre as nuvens, tá? Que daí depende ali das cargas de uma nuvem e outra, tá? Então, isso não toca o solo, então não é tão perigoso assim para nós que estamos aqui embaixo. Em relação às correntes dos raios, né? Porque acontece uma descarga, então tem uma corrente muito elevada que vai passar por ali, tá? Neste caminho, né? 50% dos raios, então, excedem 15 mil amperes. Então, vocês imaginam, né? 1 ampere, assim, ó, até menos que 1 ampere no corpo humano, ele já causa, assim, um estrago muito grande, né? A gente consegue suportar uma corrente da ordem de miliamperes, assim, valores bem pequenos, né? Acima disso já começa a ter muitos danos para o corpo. Vocês imaginam aí, né, uma corrente de 15 mil amperes, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, né, que conforme a corrente vai aumentando, vai diminuindo a probabilidade, né? Normalmente os raios, eles têm uma corrente menor, digamos assim, né? Mais na faixa ali de 15 mil amperes. Mas dependendo da carga que tiver na nuvem, né? Tem até alguns raios aí que excedem 200 mil amperes, tá? Então, nem tanto para as pessoas, mas também eu já vou mostrar para vocês alguns danos, alguns prejuízos que acontecem por causa dos raios, né? E é por isso, né, que a gente tem que proteger tanto as nossas estruturas, os nossos prédios, os nossos equipamentos, as próprias pessoas que vão estar dentro daquele local, por causa exatamente dessa magnitude, né? É uma corrente muito alta que vai acontecer, claro, é por um curto período de tempo, né? Só por um instante ali, mas é uma corrente muito alta. Então, acho que vocês já estão familiarizados, né, que os raios, eles ocorrem normalmente onde a gente tem pontas, né? Em locais mais altos com pontas. Ou às vezes em locais abertos, né? Por causa das árvores, tá? Então, igrejas, né? Normalmente elas são atingidas assim, porque que nem aqui nessa imagem, né? Nesse vídeo, tem a torre, né? Tem as cruzes lá em cima, então, né? Isso atrai os raios. Isso pode fazer com que até igrejas, né? Antigas aí, que o raio possa destruir, né? Possa destruir a estrutura, pode causar algum dano, então isso é perigoso, né? A gente tem que ter sistema assim, né? Contra essas descargas nesses locais também. Outra coisa também, né? Aí são em árvores, tá? Então, normalmente mais em locais abertos ou em florestas até, né? E essa descarga, então, vocês podem ver aqui nas fotos, né? Que rachou a árvore ali no meio, ou mesmo pode fazer ela quebrar, cair, né? Dependendo do impacto, então, de como que o raio vai atingir essa árvore. Vocês podem ver ali no vídeo, daí eu não sei se está reproduzindo normal ou não para vocês.
Mas podem ver ali no vídeo, né, que ali já caiu um pedaço, né, quebrou a árvore. Aqui nas fotos também dá para ver que ela rachou o meio, né, que a gente consegue enxergar ali no interior. E, inclusive, né, pessoal, isso pode causar incêndios, tá? Que nem vocês podem ver aqui nessas fotos, né, alguns raios atingindo, então, algumas descargas atingindo as árvores, que isso pode causar, né, um foco de incêndio ali e pegar fogo em todas as árvores ao redor também. Não só em árvores, né, em estruturas também, certo? Isso pode acontecer. Por causa dessa corrente ser tão grande, então, que vai pegar fogo ali, pode se alastrar esse fogo para os outros locais também. Né, prédios, por causa das pontas, monumentos, alguns sites que eu já mostrei, né, que nem vocês podem ver ali a fotinho, né, lá no Cristo Redentor sendo atingido por um raio, então. Isso pode danificar as estruturas também, tá? Vocês podem ver aqui, ó, deixa eu pegar o meu mouse. Ó, vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, né, que quebrou ali uma parte da estrutura, aqui também nas pontas, ó, tá rachado. Aqui, por exemplo, nessa casa, ó, aqui, ó, então danificou ali, aqui em cima também, ó, podem ver que rachou uma parte da casa aqui também, tá? Por quê? Porque foi atingido por um raio, tá? Então, já dá para ir vendo, né, qual é a importância dessa proteção. Ô, prof, tem uma pergunta. Pode falar. Um raio tem massa? Tipo, ele pesa quando ele cai? Eu acho que o que influencia é por causa da alta corrente que vai passar ali. Por isso que causa danos, né? Mas acho que não. Tem uma carga. Até vou pensar mais sobre isso, Emanuel. Uma pergunta interessante, né? Se ele tem massa, vai ser uma corrente que vai estar passando ali. Vai ter uma carga. Não sei te responder agora, até vou pesquisar mais sobre isso. Acredito que não. Pois é, eu não sei. Acho que não. Não sei também. Aí depende da carga, né? Se for elétron, acho que elétron não tem massa. Mas foram os prótons que estão passando, acho que dá uma pesadinha, talvez. É que a massa seria só a massa do elétron, que é muito baixa. É, pois é. Sim, mas ao mesmo tempo são muitos, né? Eu vou tentar descobrir mais alguma coisa sobre isso, a gente pode conversar semana que vem. Mas o que influencia mesmo, né? O que nem, por exemplo, aqui que vocês podem ver, né? Tem alguns painéis fotovoltaicos que fazem esses furos, é por causa da passagem dessa alta corrente, tá? Então, é porque tem uma corrente muito alta e isso que vai fazer com que haja danos, né, na estrutura, tá? Ou até pegue fogo, né? Vocês podem ver aqui que faz uns buracos bem grandes. Eu estava vendo um vídeo bem legal, que são pessoas que fazem pesquisas com raios em si, e o que eles fazem? Claro, eles têm aparelhos de medição para eles verem como está a carga das nuvens, e então eles lançam foguetes, tá? E nesse foguete vai sim um cabo enrolado para dar esse caminho para o raio, tá? Então eles lançam foguetes em direção às nuvens. E daí eles fazem medições, tá? Para ver qual é a corrente do raio, se vai dar mais de um, porque às vezes pode dar, né, duas descargas seguidas, né? Nem sempre é verdade, né? Aquilo que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, ele pode cair sim no mesmo lugar. Mas é bem interessante, né? Eles, claro, eles têm todo um sistema de isolação, inclusive, né? O prédio que eles ficam é próximo, né, ao prédio, então, que lança esse foguete, mas aí até a comunicação é feita por fibra ótica, né, para te dar o comando para te ser lançado esse foguete, inclusive para não dar, né, para que não ocorra que essa descarga também, né, atinja lá o prédio e cause prejuízo, né, cause algum dano nas pessoas, tá? Mas é bem interessante de ver, né, que tem gente que pesquisa sobre isso, né, que são feitas pesquisas também sobre os raios, então agora a gente sabe um pouquinho mais sobre isso. Mostrei algumas imagens, então, né, sobre os raios em si, em estruturas, né, em árvores, mas nós, né, também podemos ser atingidos por eles, tá? Aí, claro que, dependendo da amplitude, né, da corrente, isso pode ser fatal. Algumas consequências, né, que também são consequências da passagem da corrente pelo corpo humano, seria paralisia muscular, perda de sensibilidade, queimaduras, né? E eu não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito ou se já ouviram falar sobre tensão de passo. Já falaram para vocês? Ou vocês sabem, né, por que as vacas às vezes morrem, né, quando dá um raio
lá onde elas estão. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe um pouquinho sobre isso? Então, o que acontece? Vocês podem ver, né, que a gente tem vários círculos aqui nessa imagem, tá? Então, esse círculo central aqui, o bem do meio, é bem onde vai cair o raio, tá? Pensem assim, ó, pensem que vocês estão, sei lá, num rio, numa piscina, e vocês jogam uma pedrinha na água, tá? Aí, quando vocês jogam na água, vai fazendo ondinhas, né? Vocês conseguem enxergar essas ondinhas, certo? O princípio aqui é o mesmo, tá? Quando um raio cai, ele vai gerando zonas, então, de tensão, tá? Que a gente está chamando aqui, ó, de superfícies equipotenciais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, onde o raio caiu, vai ser uma tensão. Aí aqui, ó, conforme vai se afastando, essa tensão vai diminuindo, tá? Mas essas bolinhas aqui, então, né, por exemplo, toda essa faixa aqui, ó, né, todo esse círculo aqui, ó, ele vai ter a mesma tensão, tá? Já para cá, já vai ser outra tensão, tá? Então, vão se formando círculos, né, ao redor desse ponto que o raio caiu, tá? E isso vai mudando a tensão, então, tá? Claro que quanto mais afastado, menor vai ser essa tensão. Vocês podem ver aqui, ó, né, que vejam, ó, a tensão tá no máximo aqui, ó, bem no pico, né, ó, e conforme vai se afastando, então, essa tensão vai diminuindo, tá? Então, embora, se vocês estiverem em um local, tá, e perto caiu um raio, tá, daí vocês pensam, o perigo já passou, o raio já caiu e não foi em mim. Não, ainda tem perigo. Por quê? Porque vai ter essa diferença de potencial na Terra, tá? Então, o que vai acontecer? Se vocês colocarem, né, um pé nesse círculo e outro pé aqui, ó, vocês vão estar expostos a uma diferença de potencial, tá? Se vocês estão em potenciais diferentes, o que vai acontecer, né? Já temos a diferença de potencial e tem um caminho também, que é, no caso, pelas pernas de vocês, tá? Então, vai haver passagem de corrente elétrica, tá? Vocês vão levar um choque aqui, né? Vai passar uma corrente entre as pernas de vocês, tá? Que isso é o que a gente chama de tensão de passo, tá, pessoal? Vejam, ele tá com um pé aqui, né, em uma zona e outro pé aqui em outra, né, numa diferença de potencial, então vai passar uma corrente aqui pelas pernas. Então, outro risco, né, que a gente tem é que caso caia um raio perto da gente, né, sei lá, tentem não ficar se mexendo muito por um tempo, ou mesmo caminhar, né, com passinhos bem pequenos ali, porque vocês podem, né, também, né, levar um choque por causa disso, tá? E às vezes, né, isso acontece em muitos acidentes que até os animais morrem exatamente por causa disso, né, que eles estão lá num campo e aí cai um raio, né, e as vacas, né, eles já têm, né, uma distância ali entre as patas maior do que o nosso passo, né, então eles vão ficar com uma pata numa zona e outra pata na outra, e daí vai então passar uma corrente ali pelo corpo delas e elas podem morrer, tá? Isso não é tão raro assim, né? Não sei se vocês acompanham as notícias, né, mas às vezes fala que por causa da tempestade morreram tantos animais em tal lugar, tá? Pode ser por causa disso, né? Se teve muitas descargas atmosféricas, né? Pode ser exatamente por causa dessa tensão de passo aí que os animais morreram, tá? Então, podem ver aqui, né? Ó, vejam, eles estão perto de uma árvore, né? Então, provavelmente, né, caiu o raio na árvore, e daí, por causa dessas zonas, né, eles foram expostos, então, a uma diferença de potencial e morreram. E aqui são vocês podem ver essas marcas que ficam na pele, né? Em algumas pessoas, né, que foram expostas às descargas. Eu vi um vídeo ontem de um carinha que ele tava, assim, né, num local aberto, dando uma tempestade, daí caiu um raio nele, ele desmaiou, aí ele levantou e ele começou a caminhar e caiu outro raio nele. Aí eu não sei o quanto é verdadeiro, né, porque o cara também conseguiu levantar e seguiu, né, mas no vídeo, claro, é um vídeo bem antigo, então as pessoas podiam ter manipulado a imagem já e feito efeitos, né, mas ele é atingido por um raio 2 vezes. Tá? Uma pergunta, então. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma outra coisa, né, sobre os raios, pode perguntar. Quando a gente utiliza um para-raio, a gente vai fazer com que não caia mais raios naquele local? Por que será que a gente utiliza para-raios? É para atrair os raios para o para-raio. Porque aí não cai nos outros lugares perto. Vai sempre pro para-raio.
Tá, então, não tem como a gente evitar, né, pessoal? Eu vou evitar que tenha raio aqui. Não, porque ele é um fenômeno natural, tá? Então, eu não consigo fazer com que não tenham raios, tá? Eles vão acontecer. Vocês já viram, né? Ó, mostrei algumas fotos de algumas coisas que podem acontecer. Então, pode afetar as pessoas, as estruturas, se é algum patrimônio, né? Não sei se vocês já têm algumas notícias de alguns patrimônios aí, alguns monumentos que já foram atingidos e foram destruídos por causa de raios, tá? Mas, sim, a gente pode utilizar, né, medidas de proteção, tá? Para que caso aconteça, né, uma descarga atmosférica naquele local, aí a gente vai ter o para-raio, então essa descarga vai atingir o para-raio e não a estrutura em si, e isso vai ser direcionado para a Terra, tá? Para que então cause, né, não cause danos àquela estrutura. Tá? Para isso, a gente também tem normas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a NBR 5419, que ela foi atualizada em 2015, que é uma norma, né, que é a proteção contra descargas atmosféricas, tá? Então, sempre que vocês forem lidar com alguma coisa, né, com essa proteção contra raios, vocês têm que consultar essa norma aqui. Eu não sei se eu já falei, mas eu acho que sim, mas já vou só dando ênfase, que as normas são pagas, então, né, não é qualquer pessoa que pode ter acesso à norma, tu precisa pagar para te ter acesso, mas a gente consegue pelo site da biblioteca, a gente consegue visualizar as normas, eu acredito que tu consiga imprimir uma página por vez. Então, sempre que vocês tiverem curiosidade, vocês podem sim, tá? Entrar no site da biblioteca, se vocês abrem lá o site, né? Até posso mostrar aqui para vocês. Só um segundo. Tá. Na verdade, nem aqui. É no site da biblioteca em si. Aqui. Tá, então, este aqui é o site das bibliotecas aqui da universidade, tá? E aqui, ó, né, em utilidades, ó, tem as normas da BNT ou MDT, tá? Daí vocês vão clicar aqui, então, nas normas. Aí vai aparecer aqui, né, esse target, que é aqui que vocês vão clicar, que é por essa plataforma que a gente vai acessar as normas. O que vai perguntar para vocês? Né, usuário e a senha do portal de aluno de vocês, e vai pedir um e-mail, tá? É só, né, qualquer e-mail que vocês vão colocar aqui, só para registrar, então, o que vocês estão fazendo lá no site. E vai abrir este portal aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Aí aqui vocês vão colocar o que vocês estão procurando, tem até algumas normas internacionais aqui, tá? Então aqui, ó, normas brasileiras, né? Então, por exemplo, ali, ó, eu tô vendo, né, 5419, tá? Então, eu vou clicar aqui em buscar. E ele vai fazer a busca, então, né, de quais normas tem com esse número, ou vocês podem colocar qual é o nome também, ó, vejam que tem aqui a parte 1, 2, 3 e 4, e daqui já é uma ISO, né, sobre brocas helicoidais, tá? Mas, ó, então, proteção contra descargas, eu já vou falar para vocês, né, que tem vários tipos, são várias partes dessa norma, e para vocês verem, né, então, vejam aqui tem o ano, né, a última edição, se ela está em vigor, se ela foi cancelada, e vocês clicam aqui do ladinho ó, em visualizar. E aí vai abrir, então, a norma para vocês, tá? Vejam que se eu clicar aqui em imprimir, eu acho que... ó, eu posso imprimir 20 folhas por vez, tá? Então, se vocês quiserem, né, acessar uma parte da norma, vocês conseguem, tá? Aqui eu já estou com o zoom também. Aí, beleza, né? Aqui eu só vou, né, passando e eu vou tendo acesso à norma, tá? Aí aparece 20 páginas, se eu quiser ir para as seguintes, né, vou mudando aqui, certo? Então, aqui vocês conseguem acessar todas as normas, inclusive, né, pessoal, a 5410, que é uma norma que a gente utiliza bastante, tá? Vocês conseguem acessar por aqui também, ó, tem tanto a versão normal quanto a versão comentada, tá? Já, claro, as normas que a gente tem visto da GED, por exemplo, elas daí sim, né, são de livre acesso, né, não precisa pagar para ter. Por quê? Porque a gente precisa seguir essas normas para fazer o projeto, né, das redes, então, que estão dentro, né, dessa região que a concessionária atende. Então, essas, né, são as normas da concessionária, a gente não precisa pagar, é só a gente entrar lá no site da CPFL que a gente vai conseguir acessar.
Mas todas as normas brasileiras, NBR, essas coisas assim, a gente sim precisa, né, pagar. Então aqui a gente consegue, né, acessar elas de graça, né, sem pagar nada, então, pelo site da universidade, tá? Se alguém, né, tentar algum dia não conseguir, pode mandar mensagem que eu ajudo vocês a como acessar isso, certo? Bom, mas voltando então, né, para 5419, que é essa norma contra descargas atmosféricas, ela é dividida em 4 partes, né? Não sei se vocês viram lá, mas tinha 4 delas. Por quê? Então depende do que tu quer ver, né? Por exemplo, a parte 1, ó, ela é sobre os princípios gerais, tá? Dessa proteção, que é essa primeira aqui. Já a parte 2, então, é sobre gerenciamento de risco. Por quê? Porque a gente pode, né, ver qual é o risco, né, daquela estrutura, daquele prédio, de receber uma descarga atmosférica. E a partir desse gerenciamento, então, né, eu consigo saber se eu vou precisar ter um para-raio lá ou não, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso, mas não muito, tá? A parte 3, então, é sobre danos físicos a estruturas e perigos à vida, tá? E a parte 4 fala sobre sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. Então, se a gente quiser ver, por exemplo, fazer o projeto de um para-raio, tá? Eu vou utilizar aqui, ó, a parte 3, tá? Mas, por exemplo, eu fazer essa proteção contra raios em coisas que eu tenho dentro da minha estrutura, do tipo que eu vou utilizar um dispositivo de proteção contra surto, como eu vou proteger? Porque assim, ó, por exemplo, pode dar uma descarga atmosférica e cair na rede, tá? No poste ali. E daí, através dos cabos, isso pode chegar dentro da minha casa e danificar os meus aparelhos, tá? Então, como que eu protejo os meus aparelhos? Como que eu protejo a minha casa, tá? Daí sim, né? Isso entra aqui nessa parte 4, tá? Até aqui, ó, né? Fazendo um resuminho, ó. Então, aqui, ó, nessa parte 1, ó, fala então sobre a ameaça da descarga atmosférica. Aí aqui na parte 2, né, fala sobre os riscos associados à descarga e como a gente faz o gerenciamento, como a gente avalia qual é o risco da nossa estrutura. Aí, entrando na parte de proteção, tá? Então, aqui, ó, essa parte de sistemas de proteção, né, contra descargas para raios, então está na 5419, parte 3. E a parte de dispositivos de proteção contra surto, tá? Que daí essa parte de sobretensão e dos aparelhos, né, mais coisas internas dentro da nossa estrutura, aí sim tá na parte 4, tá? Então, depende do que vocês quiserem fazer, tá? Vocês vão ter que consultar a 1, a 2 e a 3, ou a 1, a 2 e a 4, tá? Depende aí das partes do que vocês querem proteger. Eu vou falar um pouquinho hoje de forma geral e também, então, sobre ali a 5419, parte 3. E aí, semana que vem, para encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre os dispositivos de proteção contra surto. Porque, por enquanto, nos nossos projetos, né, eu falei sobre a proteção contra correntes, né, contra curto-circuito, contra sobrecorrentes, que a gente utilizava aí, né, os disjuntores, né, os DRs, os interruptores diferenciais residuais, tudo isso é a proteção contra a corrente, né? Mas a gente ainda não falou sobre proteção contra a tensão, certo? Que daí são usados os DPS, tá? Então, é bem pouquinho, né? Mas sobre isso eu vou falar semana que vem, tá? Hoje a gente vai ver mais a proteção externas, tá? Então, pensando, né, só falando um pouquinho aqui, já seria ali a parte 2, sobre as medidas de proteção, tá? Aí, o que a gente pode fazer, ó? Então, para redução de danos a pessoas, tá? O que a gente pode fazer? Ter uma isolação adequada das partes condutoras, né? Por exemplo, utilizar aterramentos na residência. Equipotencialização, então, por meio do sistema de aterramento em malha, que seria, né, a parte do aterramento que a gente vai fazer ali na parte de fora, né, que nem que vocês já viram, já foram lá medir, já projetaram. Restrições físicas e avisos, né, então, se tiver algum lugar, alguma parte condutora que não tenha, que está exposta, não tenha como a gente ter um aterramento, uma isolação, a gente tem que ter avisos, né, falando para as pessoas não mexerem lá. E também aqui ligação equipotencial para descarga atmosférica, né? Que seria então essa parte dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vamos falando. Aqui, ó, então, ó, redução de danos físicos, né? O que a gente pode fazer para se proteger de danos físicos. E aqui, ó, vejam, isso aqui, ó, né, é feito através de um SPDA, através de para-raios, que vai ser o que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, tá?
como a gente faz, né, como funciona um para-raio e como a gente projeta, tá? Então, ó, tem que ter um sistema de captação, ou seja, né, por exemplo, a haste lá que vai atrair os raios, né, aquela haste que vai estar lá, que caso ocorra uma descarga, pegue nessa estrutura, tá? Então, essa seria a captação. Depois tem o subsistema de descida. O que seria isso? Pensem num prédio, né? Eu tenho uma haste lá em cima, né? Se der um raio, vai cair nessa haste. Tá, beleza, caiu lá. Mas e aí? Para onde que tá indo essa descarga? Tá? Eu tenho que ter um caminho para essa descarga descer para a terra, tá? Então, esse que a gente chama do sistema de descida, tá? Então, o sistema de captação é a haste lá no teto, e o sistema de descida, então, são condutores que vão, né, direcionar essa descarga para o chão, para a terra. Aí o sistema de aterramento, então, né, para que então essa descarga, né, seja ali, chegue na terra e se descarregue lá, né, que não cause nenhum dano também para o que estiver perto. Essa ligação equipotencial, então, são, né, como a gente vai fazer isso, né, como a gente faz as ligações ali, isolação elétrica para esse PDA externo, tá? Então, isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Essa parte de proteção contra danos físicos. E daí a outra norma, né, a parte 4 da norma, daí sim, ó, ela fala então redução de falhas dos sistemas elétricos e eletrônicos, tá? Que aí a gente chama, né, são medidas de proteção contra surtos, até que a gente utiliza o dispositivo de proteção contra surto, que é o DPS, tá? Então, o que a gente vai ter que ter, né, aterramento, blindagem magnética, roteamento da fiação, interface isolante, sistema de DPS, né, dispositivo de proteção contra surto coordenado, que ele é parecido com um disjuntor, a parte de fora, né, o invólucro dele, se vocês pegarem o equipamento em si, vocês vão ver que tem uma semelhança com um disjuntor, tá? Mas é um dispositivo de proteção contra surto, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém perguntar alguma coisa, alguma curiosidade? Tá. Prof, sim. Eu queria perguntar, tipo, nos postes tem os para-raios. Eu queria saber se são todos os postes, tipo, que tem ou, sei lá, eles podem botar só nos que tem transformadores, não sei. Uhum. Normalmente, é que assim, vocês vão aprender até quando utilizar, Luísa, porque vocês têm ano que vem, que eu não sei se vai ser ano que vem, tá? Mas no terceiro ano, vocês têm uma disciplina que eu acho que é CEP o nome, mas vocês vão aprender, então, como projetar redes, tá? Claro, normalmente nos equipamentos mais caros que a gente tem na rede, a gente sempre tem para-raio, né? Em transformadores, em bancos de capacitores, né? Dependendo do que tu tem na rede, tu tem para-raios. Mas acho que também tem no geral. Agora, eu não sei te dizer, por exemplo, em qual distância que tu tem que utilizar, porque daí eu não lembro agora. Mas tu tem em outros pontos também. Até se tu pensar nas torres, tá? Que daí já é alta tensão, tu já tem fios lá em cima, né? Daí em toda a extensão da torre para essa proteção, tá? Para proteção contra raios. Mas aí, claro, essa parte, né, de linhas, por exemplo, não entra nessa norma aqui, daí já tem outras normas que daí tu vai ter que ver como é feita essa proteção, né, para raios em linhas, tá? Mas sim, os sistemas, então, de alta tensão, né, aquelas torres, se vocês olharam, ela tem 2 cabos em cima, assim, né, bem no topo da torre, e daí depois tem os 3 cabos embaixo, tá? Não sei se vocês... Eu posso procurar uma foto aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não tá muito boa essas aqui. Mas, basicamente, então, nas linhas, sim, tu tem, né, durante toda a extensão, o sistema, então, essa proteção contra raios. Mas nos postes em si, até, não sei se vocês sabem reconhecer, né, mas vocês podem ver que em todos os transformadores tem para-raios e em outros equipamentos também. Aí só agora eu vou ficar devendo para vocês que eu não sei se ao longo também de tantos e tantos metros sem colocá-los, a gente coloca apenas nos equipamentos. Mas vocês vão aprender isso, né, ano que vem, lá na disciplina, então, de projeto de redes. Tá?
Então, para a gente saber, né, se o nosso prédio, se a nossa construção precisa de um sistema ou não, a gente tem que fazer esse gerenciamento de risco, tá? Que faz parte ali da parte 2 da norma. Que eu não vou falar agora, eu vou partir do ponto de que sim, a gente precisa, né, ter um sistema de proteção no nosso prédio, tá? Então, o que normalmente a gente faz, né? A gente vai colocar, então, uma barra, uma haste de metal, tá? Na parte mais alta do edifício. E essa haste, então, né, tem o objetivo de quê? De que se aconteça uma descarga, ela aconteça primeiro na haste e que tenha todo um sistema, né, para encaminhar essa energia para a terra de forma segura, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, né? A gente tem aqui o para-raio, né? Aí, ó, tá aconteceu um raio, então, ó, pegou aqui no para-raio, e daqui a gente tem, né, esse sistema de descida, tá? Então, vejam, pensando lá nos conceitos que eu falei antes. A gente tem aqui, né, o sistema de captação, seria a haste, aí aqui a gente tem o sistema de descida, né? E aqui a gente tem, então, né, a parte do aterramento, tá? Basicamente vai ser isso que vai acontecer. Captação, descida e aterramento. Tem formas de captação diferentes, tem métodos diferentes, que daí é o que eu vou falar um pouquinho agora também, tá? Bom, né, resumindo, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? O que vai acontecer, então? Se acontecer um raio, vai acontecer no nosso para-raio, no nosso sistema de proteção, tá? E esse raio, então, já vai ter um caminho para a Terra de forma segura, tá? Além disso, né, esse para-raio, ele pode proteger também as proximidades da nossa edificação, porque eu já vou mostrar para vocês, né, quais são os métodos de proteção. Aí vocês vão ver que a gente vai conseguir determinar, né, qual é a zona que o para-raio protege. Então, depende, né, se é um edifício muito alto, ele consegue proteger toda uma zona perto dele também, tá? Então, o método de proteção em si vai depender do tipo que a gente tiver, tá? Então, por exemplo, um prédio, né? O que acontece com um prédio? Normalmente ele é mais alto, né, do que de comprimento, de largura em si, né? Aí seria melhor a gente utilizar um método. Já, por exemplo, uma fábrica, né? Que daí ele já é mais curtinho. Curto não é tão alto, mas é mais extenso. Aí talvez não seja a melhor opção eu utilizar só uma haste, né? Tudo isso vai depender, então, de como a gente tem o nosso edifício, a nossa construção, tá? Para a gente escolher qual vai ser, então, né, a forma, o método de proteção que eu vou utilizar, tá? Um dos métodos que ele é bem utilizado e ele também, o custo não é tão elevado quanto o outro, tá? Então, que provavelmente vocês conhecem até, já viram isso, é o método de Franklin, tá? Que a gente utiliza hastes de Franklin. O que é isso? Vai ter uma haste, tá? Que ela tem algumas pontas lá em cima, certo? Então, ela vai ser fixada, né, num lugar bem alto. E, então, tem cabos, né, que vão fazer a descida para a gente ligar até o aterramento, né? Esse método, então, a gente normalmente utiliza em edifícios, tá? Vocês podem ver aqui, ó, né, que a gente tem a haste, tá? Que é o nosso captor, então, né? O nosso sistema de captação. Aí podem ver que, né, que nessa haste, ó, tem cabos ligados que vão fazer a descida até o aterramento. Então, aqui seria o nosso sistema de descida, tá? Podem ver que esses cabos, né, eles estão isolados em si da construção, né? Eu não poderia que nem utilizar aqui um cabo sem isolação ou grudado, né, na nossa construção, que daí a gente não estaria, né, prevenindo. A gente ia ter a descarga, mas ela ia, né, estar em contato ali com o edifício. Então, a gente vai ter isoladores, né, aqui, ó, pessoal, para então, né, para fazer a descida desse cabo até que ele chegue, né, até ali a parte do aterramento, tá? Vocês podem ver aqui na foto também, ó, tem aqui, né, provavelmente bem aqui em cima, que a gente não consegue ver muito bem, mas tem sim ali, então, as hastes de Franklin, né, que são essas hastes com pontas, que daí a descarga atmosférica atinge esse local, e ele vai ser, então, né, vai ter essa descida, né, vai ser escoado de maneira segura até a nossa terra. Então, aqui eu já tenho um zoom, né? Então, vocês podem ver que a gente tem pontas aqui, tá? Tem a ponta central e tem 3 outras pontas, tá? Essa fabricação desse material, os materiais que são utilizados nessas hastes, ó, eles têm que ter uma alta resistência ao calor. Por quê? Porque uma corrente elétrica de ordem muito elevada,
Então, isso também, né, é um calor muito alto, tá? É bem quente, né? Onde o raio atinge, vocês podem ver, se a gente voltar nas imagens, né, que nem nos painéis, que fica tudo preto em volta, né? Por quê? Porque tem uma temperatura muito elevada, tá? Então, normalmente, ó, é feito de latão, bronze, ferro ou aço inoxidável, tá? E tem as pontas, então, para distribuir o impacto da descarga elétrica. Vocês podem ver aqui, por exemplo, a nuvem, né, tá dando descarga, então, aqui no raio. E tá, né, trazendo, né, fazendo esse caminho para vir até o solo. Ó, aqui também vocês podem ver outra, né, a gente tem, ó, a haste aqui em cima. E podem ver que aqui já tá ligado os cabos, né, para a descida, tá? Então, não é qualquer tipo de material também que a gente pode utilizar, né, nessa haste. Tem que ser um material específico para que consiga suportar, né? Se desse uma descarga ali e o material derretesse ou explodisse, né, não nos serviria. Então, pensando no sistema em si, tá? A gente tem o captor, que são essas hastes aqui em si, tá? São 3 pontas ali de aço inox, de cobre, de latão, né, desses materiais. Aí, a gente tem o mastro ou a haste, né, que então é para a gente levar isso, né, na altura suficiente. Então, por exemplo, aqui, né, essa parte aqui é o mastro, né, para fixar, então, a nossa haste na altura correta, tá? Aí temos os isoladores, tá? Então, aqui vocês podem ver que a gente também, né, tem vários isoladores durante, né, para fazer a descida desse cabo, tá? Que eles são fixos, então, ali no mastro e também no prédio, e vão fazendo a descida, então, né, desses cabos, né, do nosso condutor de descida, que é esse condutor que vai ligar lá a nossa haste até o terra, tá? O condutor de descida, então, né, que seria esse cabo aqui, o que ele vai fazer? Vai conduzir ao raio ao terra, ele não pode causar danos à estrutura, né? Por isso que ele não é grudado ali, né? Temos esses isoladores, então, que nem eu falei, não adianta a gente ter um local para a descarga atmosférica cair, e daí isso está em contato com o prédio e vai acabar causando algum dano, né? A gente também tem que ter esse cuidado, tá? Este cabo, então, esse condutor de descida, a gente tem que tentar evitar ter emendas, tá? Se essas emendas, então, têm que ser maiores ou igual ao cabo de descida, né? A bitola desse condutor. E daí a gente vai ver pela norma, tá, pessoal, que também tem quantos cabos de descida eu vou utilizar, tá? Não é só apenas um, tá? Tem normas, então, né? A gente já vai ver, pra gente saber quantos cabos de descida a gente vai utilizar. Eu não sei se algum de vocês mora em prédio, se tem para-raio aí, se vocês já prestaram um pouquinho de atenção para ver se tem uma haste lá no teto, se tem uma malha, se tem esses cabos de descida, né? Então, tentem observar isso, né? Tentem dar uma olhada aí, quem mora em prédio, né? Para ver se tem esses equipamentos, tá? Esses cabos, então, né? Os condutores de descida, ó, eles têm que ser instalados nos cantos dos edifícios, tá? Então, em cada canto a gente deveria ter um condutor de descida, assim como ao longo das fachadas, tá? Aí a gente vai ver que tem uma distância, né? Média que a gente deve ter, né? Entre esses condutores de descida, tá? E, finalmente, né, os eletrodos que estão conectados ali na Terra, aqueles que fazem o aterramento, tá? Aqui está dizendo, então, né, que o valor desse aterramento, da resistência do aterramento, que vocês já aprenderam a medir, ele não deve ser superior a 10 ohms, tá? Mas, na norma, logo quando a gente calcula a haste, vocês vão ver que a gente vai dividir, então, em níveis de proteção, essas estruturas, a gente também tem como calcular, né, qual vai ser a resistência máxima de aterramento, tá? Então, vai depender do nosso projeto aí do nosso sistema de proteção contra descargas em si. Eu não trouxe hoje como a gente faz para calcular a resistência, mas é só a gente, né, olhar um gráfico lá, porque, né, eu tinha deixado isso para a parte de aterramento, que a gente não vai ter, mas eu posso mostrar essa semana que vem para vocês, então, como vocês fazem para calcular, né, essa resistência do aterramento. E daí, claro, a parte do projeto do aterramento em si, de quantos vocês acham utilizar, de qual configuração vocês vão usar, vai ser similar ao que vocês já fizeram ano passado. Retrasado, eu acho. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, pessoal. Podem ver aqui, né, temos uma casa, temos aqui, ó, né,
o nosso captor, ó, podem ver que é uma haste de Franklin, então, ó, tem as pontas aqui, ó, tá? Ela tá, ó, em um mastro, tá? E aí temos os fios, né, que fazem, então, essa descida, os condutores de descida, ó, podem ver que, então, aqui, ó, né, temos isoladores para esse cabo não ficar em contato com a estrutura, tá? Também tem uma distância, né, para esses elementos aqui, ó, esses isoladores que estão fixando o cabo, eles também têm uma distância, tá? A gente tem que ver isso na norma, tá? Aí vejam que os cabos de descida, ó, estão nos cantos, né? Lá atrás também tem, ó. E vocês podem ver que até aqui, ó, né, essa parte que, digamos, uma pessoa conseguiria encostar, então tem uma proteção no cabo, né, que não adianta eu ter um sistema, né, de proteção contra descarga, mas eu ter os cabos ali que eu consiga tocar, por exemplo, vai que eu toque quando esteja acontecendo, né, quando esteja dando uma descarga, eu vou levar um choque, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também, certo? E daí, ó, essas descidas, então, né, são ligadas aqui no aterramento, tá? Então, agora essa casa está protegida, né, caso aconteça uma descarga, essa corrente elevada vai ser, né, deslocada, vai ser transferida até o nosso chão ali, para que não aconteça nenhum risco, né, tanto a estrutura quanto também as pessoas que estão dentro e também os componentes, né, que a gente tem dentro dessa residência. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém não entendeu como funciona esse método de Franklin, então? Tá? Este é o método de Franklin, tá? Que então utiliza essa haste, as hastes de Franklin lá no teto. A parte da descida e do aterramento em si é a mesma para os diferentes métodos, tá? O que vai mudar de um método para o outro seria só esse método de captação, certo? Que aqui, então, são com as hastes, a gente vai ver agora que o outro método, então, é o método de Faraday, tá? Aqui só trazendo outro exemplo, né? Vejam, aqui também, né? Tá bem ruim essa imagem, na verdade. A gente tem aqui, né, o nosso captor, as nossas hastes, e aqui a gente tem o mastro, tá? E a gente, então, ó, tem o sistema de descida, né, até que a gente chega aqui embaixo e tem o aterramento. Claro que, né, a gente não tem só essa descida, né, provavelmente a gente tem outra para cá, outra em todas as pontas aqui do prédio, a gente também deveria ter descidas, tá? Para, então, ter o caminho para essa descarga, né, atingir o solo de forma segura. Tá. Beleza. Eu já vou falar um pouquinho depois, quando vou mostrar para vocês como a gente faria o projeto do método de Franklin, que vocês vão ver que a proteção que esse método traz, tá? Ele é na forma de um cone, assim, tá? Então, a gente tem, né, lá a haste e uma região, né, como se fosse um cone aqui em volta dessa haste, é a zona de proteção, tá? Que esse método vai proteger, certo? Então, se vocês pegarem uma construção tipo essa, né, que não é tão alta, ela é só mais comprida, ela é mais extensa, claro que a gente pode ir associando várias hastes, tá? A gente pode colocar, não precisa colocar só uma haste, a gente pode colocar duas, pode colocar três, aí depende, né, de como for a nossa construção, a gente vai colocando os hastes, tá? Mas às vezes, que nem aqui, ó, a gente teria que utilizar um número muito elevado de hastes, né? Porque, veja, lembrem, elas fornecem uma proteção, né, em forma de cone ao redor, tá? Então, eu teria que utilizar muitas hastes ou hastes muito altas para que eu consiga essa proteção. Então, às vezes, né, dependendo, é melhor eu utilizar o método de Faraday, tá? O que acontece nesse método, tá? Aqui em cima, ó, são dispostos vários condutores em forma de anel. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, que tem vários condutores aqui, ó, tudo em volta, né? É como se a gente fizesse aqui dentro também vai ter, ó. A gente faz basicamente um anel, tá? Em toda essa construção. Então, vai ter, tudo em cima vai estar protegido. Então, a gente não vai ter, por exemplo, um local, né? A haste lá que é para descarga atingir esse local. Em qualquer lugar ali que atingir, né, ele vai ter esse caminho, né, vocês podem ver que aqui a gente tem as descidas, ó, e vai levar, então, né, essa descarga para o solo, tá? O que acontece? Ela é mais segura, tá? Mas ela tem um alto custo, tá? Então, onde ela é mais utilizada, né? Normalmente, então, em instalações de grande responsabilidade e também de elevado grau de risco, tá? Que a gente vai
Vocês podem acessar lá a norma, parte 2, para vocês fazerem, né, o cálculo do risco, né, quando é necessário a gente ter um sistema de proteção contra descargas atmosféricas ou não, e se a gente tiver, né, um elevado grau de risco que seja muito necessário, talvez a gente precise não utilizar o método de Faraday, tá? O método de Franklin é mais comum, o método de Faraday é mais seguro, porém, né, o custo é bem mais elevado também. Aí aqui, ó, pessoal, então, ó, vejam, a gente tem toda uma malha, né, como se fosse uma gaiola mesmo ali, ó, né, são vários condutores, né, formando um anel, todos interligados, e daí, né, não tem um local específico para o raio cair, né, em qualquer local aqui que ele atinja, né, ele vai sim estar todo conectado e vai ter, então, né, os caminhos aqui, os condutores de descida, para que essa descarga, né, chegue até aqui o nosso sistema de aterramento, tá? Então, essas são as diferenças entre o sistema. Um vai ter uma haste, né, que é aquele local, é aquele ponto, né, um ponto mais elevado, com pontas lá, para a descarga cair, e outro não, né, vai ter tipo uma malha ali em cima, que daí o raio pode cair em qualquer local, tá, e ele vai ser também direcionado para o solo, tá? Vejam aqui, né, que os cabos de descida e o aterramento são iguais, são semelhantes, o que vai mudar é a forma, o captor, né, a forma de captação dessa descarga atmosférica, tá? Então, aqui, ó, já pensando em projeto, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente faria o projeto de um sistema, tá? Utilizando o método de Franklin, tá? Se vocês quiserem, né, fazer projetos dos outros métodos, claro, é só vocês irem lá na parte 3 da norma, que já vai estar tudo lá, né? Todo o passo a passo de como vocês fazem o projeto. Mas, tanto faz o método que vocês forem utilizar, vocês têm que definir primeiro qual é o nível de proteção da estrutura de vocês, tá? E com base nisso, vocês vão ir definindo os próximos parâmetros. Então, ó, se eu tiver, né, um nível de proteção 1, então é uma proteção muito alta, ó, a minha eficiência desse meu sistema de proteção vai ser de 98%. Conforme o meu nível vai descendo, a minha eficiência vai diminuindo um pouquinho, tá? Então, o que isso quer dizer, né? Depende se eu tenho um alto risco dentro da minha construção ou não, tá? Então, temos uma tabela aqui, ó, gente. Então, sobre o tipo da estrutura e qual é o nível de proteção que eu preciso. Por exemplo, uma residência, ó, o nível de proteção 3, tá? Vejam que quanto maior o nível, menor seria a eficiência, né? Mas a gente não tem tanto risco assim, tá? Então, residência, nível de proteção 3, teatros, escola, nível de proteção 2. Aí, ó, já riscos de proteção 1, né? Que são alto risco, então. Estações de telecomunicação, usinas elétricas, né? Refinarias, postos de combustível, fábricas de fogos, fábricas de munição, porque, ó, tem risco, então, para os arredores, né? Imagina se cair um raio ali num posto de combustível e pega fogo, tá? Com risco, ó, para o meio ambiente, indústrias químicas, usinas nucleares, laboratórios bioquímicos, né? Então, esses são locais mais perigosos que a gente tem que tentar, né, proteger ao máximo para que, se acontecer uma descarga, não aconteça nenhum dano, tanto à estrutura quanto às pessoas, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o local que vocês estão fazendo esse para-raio, tá? E qual é o nível de proteção dele, tá? Primeiro passo, então, é definir qual é o nível de proteção. Depois, né, a gente vai ter que definir, então, qual a proteção a gente vai utilizar. Aqui, no caso, a gente vai ver como a gente fazer uma proteção com o método de Franklin, tá? Então, vejam, né, a gente vai ter aqui, ó, o mastro, né, e aqui em cima vai ter a haste, tá? E quando a gente tem, então, o método de Franklin, a gente vai traçar, né, ó, então, um cone aqui, ó, ao redor, né, vai ser a nossa área protegida. Tudo que tiver, né, dentro dessa área vai ser protegido. Caso tenha descarga atmosférica ali, né, vai ser captado por este para-raio, então, tá? O caminho que esse raio vai escolher, né, para passar vai ser o para-raio, caso esteja dentro dessa área protegida, tá? Vocês vão ver que esse ângulo aqui, ó, né, do nosso cone, ele vai ser dado pela norma também, tá? Vai depender, então, da altura aqui do nosso para-raio, né, onde ele vai estar fixado, tá? Então, por exemplo,
A gente tem que, né, ó, vejam, aqui eu só mostrei, né, que então a proteção aqui ó, é em formato de cone, tá? E eu tenho que garantir, né, pessoal, que com a minha altura do para-raio aqui, ó, eu tenho a proteção para toda a minha estrutura aqui no topo, né? Eu não posso, né, por exemplo, ter um cone que proteja aqui, ó, tá? Essa linha vermelha. Por quê? Porque daí toda essa partezinha aqui, ó, da estrutura não vai estar protegida, tá? Se eu tiver, por exemplo, né, um ângulo menor aqui, ó, né, toda essa parte aqui da estrutura estaria exposta. Então, talvez, se acontecesse uma descarga atmosférica aqui, ó, ela não seria captada pelo para-raio, né? Ela ia cair direto na estrutura e ia causar algum dano, tá? Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado, né? Qual vai ser a altura do meu para-raio, tá? E qual vai ser esse ângulo de proteção aqui, tá? Para que toda a minha estrutura, certo? Ela esteja dentro da zona de proteção, tá? Aí, só lembrando, né, alguns conceitos, então, a gente tem que utilizar, tá? Aqui. Para eu saber qual vai ser o meu raio aqui, ó, dessa minha zona de proteção, tá? O meu raio aqui, então, como que eu faço isso, né? O meu raio vai ser o quê? Vai ser a minha altura, tá? Então, a altura aqui, né, do mastro e da haste, vezes a tangente desse ângulo aqui de cima, tá? Então, é assim que eu consigo encontrar, né? Por exemplo, provavelmente eu vou saber o raio, tá? Aí eu preciso encontrar qual é a altura, daí eu vejo na tabela qual é o ângulo. Normalmente, essa é o método que a gente faz, né? Para a gente definir qual vai ser a altura do para-raio que a gente vai utilizar. Tem uma tabela aqui, então, ó, para a gente definir. Ó, vejam que aqui tem as zonas de proteção, 1, 2, 3 ou 4, tá? E daí aqui vai ter os ângulos, ó, que a gente vai utilizar lá no cálculo. E daqui, ó, os valores aqui de baixo são a altura, tá? Da nossa construção, já contando para raio, tá? Mas a gente também pode utilizar, que é a maneira mais fácil. Ah, eu coloquei um efeito. Essa tabela aqui, ó, tá? Então, ó, aqui, ó, a gente tem um nível de proteção. Então, por exemplo, se for o nível de proteção 4, né, eu vou utilizar essa primeira linha aqui, tá? E daí essa minha altura que tem aqui os valores seria do solo até a ponta da minha haste, tá? Então, por exemplo, se eu sei que a minha altura é de 20 a 30 e o meu nível de proteção é o 3, eu sei que aquele ângulo, né, lá de proteção vai ser de 45 graus. Vejam que conforme, né, o meu nível de proteção ele vai diminuindo, né? Ou seja, eu vou tendo um risco maior, esse ângulo vai diminuindo, né? Então, a primeira lá já teria um ângulo mais aberto, depois vai diminuindo, né? A proteção, então a zona de proteção vai ficando menor, tá? E até aqui eu tenho alguns locais, né, que nem tem nada, só tem asterisco, por quê? Porque a gente não conseguiria, né? Só utilizando uma haste não é suficiente, tá? A estrutura receberia descargas pelos lados também e não estaria toda protegida. E daí, para a gente ver, né? Bom, beleza, a gente já determinou qual vai ser a altura da haste, tá? Qual vai ser o ângulo ali, se vai ter, se toda a estrutura vai ser protegida ou não. A gente precisa definir, então, quantos condutores a gente vai ter de descida, tá? A gente tem que ter vários caminhos, tá? No mínimo 2, então. No menor comprimento possível, tá, pessoal? Então, eu não vou pegar o cabo, vou descer lá e vou ficar fazendo voltinha pelo prédio, né? Não, o menor comprimento possível, tá? Então, ó, um condutor de descida tem que ser instalado em cada canto saliente, tá? Além dos demais calculados pela distância. Daí aqui que tá a distância, ó. Então, ó, a distância seria daí ao redor, né, pessoal, para a gente ver quantas descidas a gente vai ter. Então, por exemplo, se, né, o meu nível de proteção for 1, que é mais alto risco, a cada 10 metros, né, ao entorno do prédio eu tenho que ter um condutor de descida. Já se meu nível for o 4, né, a cada 20 metros eu tenho que ter um controle de descida. Então, isso aí vai depender do teu nível de proteção, tá? E aqui é de forma geral, para qualquer método de proteção, os controles de descida aqui também, tá? É para qualquer método, não só o método Franklin, tá? Tem que ter uma distância máxima entre os condutores, entre a fixação dos condutores. Então, vocês podem ver aqui que no telhado, ó, tem o nosso sistema de para-raios, aqui já tem os cabos de descida, ó, e tem aqui, né, os isoladores que estão fixando esse cabo. Então, ó, se eu tiver, né, esses cabos na horizontal, ó, vejam, eu tenho que ter uma distância de no máximo 1 metro, tá, entre os elementos de fixação para condutores flexíveis,
e até 1,5 metros, né, para cabos na vertical ou inclinados. Isso para condutores, na verdade, tanto para condutor flexível quanto para rígido, aqui a distância é a mesma, né? Até 1 metro, então, ó, para cabos na horizontal, que é o nosso caso aqui. Já para cabos na vertical, né, ao longo do prédio aqui, ó, nesse sentido, né, vai ter o condutor aqui de descida ao longo do prédio. Então, essa distância entre esses espaçadores aí vai ser de 1,5, tá? Então, vertical inclinado 1,5, horizontal 1 metro, tá? Então, vocês podem ver, né, dependendo do prédio, vocês conseguem ver também, conseguem calcular, né, quantos elementos de fixação vocês vão ter que ter para esse para-raio. E em relação aos condutores que vão ser utilizados para fazer essa descida, tá? A norma não diz em si, né? Para tal aplicação tu vai escolher isso. Não, ele só te diz qual vai ser a área de seção mínima, ou seja, qual vai ser a bitola mínima que tu tem que escolher. Então, por exemplo, se eu escolher um condutor de alumínio, tá? Então, se eu escolher um condutor de alumínio encordoado, ele tem que ter no mínimo 70 milímetros de bitola, tá? E um diâmetro de 13,5. Já se eu escolher um condutor de cobre, de fita maciça, ele tem que ter também no mínimo 35 milímetros quadrados e espessura mínima de 1,75 milímetros, tá? Então, aqui tem a área mínima. Claro que provavelmente a gente vai tentar escolher sempre qual é o mais barato, né? Aí isso vai depender, né, dos valores comerciais, aí a gente teria que fazer uma busca no mercado para ver qual seria o condutor mais barato para a gente utilizar, tá? Só temos que ver, né, também que tem essas áreas mínimas, né? Então tem que ser no mínimo, tá? Vejam que um cabo de cobre de 35 milímetros, né, é uma bitola bem considerável, tá? Vocês podem ver que o máximo que a gente utilizou na nossa residência, lá nos nossos projetos, acho que foi de 6 ou de 10 para o chuveiro, né? Aí talvez ali na alimentação a gente utilizava um de 16, mas vejam aqui que o de cobre é de 35 o mínimo, tá? Por quê? Porque é uma corrente muito elevada que vai estar passando por esses condutores. E também, né, por que a gente utiliza várias descidas para que a gente consiga, né, dividir essa corrente, né, que ela não faça só um caminho. Por quê? Quanto mais cabos de descida eu colocar, menor vai ser a corrente que vai passar em cada cabo, né? Porque ela vai estar se dividindo entre aqueles cabos, tá? Se eu colocasse só um cabo, eu teria que ter um cabo de uma seção muito elevada para que ele conseguisse aguentar esse valor de 1.000, né? 15.000, 20.000, 30.000 amperes que vai estar percorrendo, passando por ele. Tá? E eu vou fazer um exemplinho aqui com vocês, tá? Qualquer coisa que vocês não forem entendendo aqui, então, vão me perguntando, tá? Aqui, ó, eu tenho, ó, um edifício residencial, tá? Então, ó, já sabemos, né, que é um edifício residencial, então eu tenho que procurar, né, lá qual é o nível de proteção para residências. Eu tenho duas vistas aqui, ó, né? Então, nessa vista aqui, ó, eu consigo ver qual é a elevação, qual é a altura do meu edifício, né? Então, ó, tem 18 até aqui já tem, né? Tem uma construção aqui para abrigar a caixa d'água, tá? Que ele tem 4,5 metros. E se eu olhar de cima, né, a vista superior, então eu consigo ver essa caixinha aqui em cima e também, né, quais são as dimensões do meu prédio. Ó, então aqui, ó, tem 12 por 12, tá? Então eu já tenho que saber, né, que o cone que eu vou traçar aqui, ó, né, para minha haste de Franklin, né, para eu definir, então, qual vai ser a altura dessa haste que eu vou colocar aqui no teto, ó, ela tem que englobar toda essa minha estrutura aqui, tá? Então, eu tenho que fazer um círculo aqui em volta, ó, né, que vai ser, então, a minha zona de proteção, que englobe toda essa estrutura aqui, tá? Eu não posso fazer um círculo, por exemplo, aqui assim, né? Porque, ó, vai ter pedaços, então, ó, que não vão estar protegidos, tá? Eu tenho que garantir a proteção em todo o meu edifício, tá? Então, a gente tem que cuidar isso, né? Qual vai ser a zona de proteção, qual vai ser a altura da haste que a gente vai escolher para que a gente tenha proteção em todo o edifício. Bom, vão me falando qualquer passo, coisa que vocês não entenderem, porque eu vou deixar um exercício depois para vocês, e vocês vão ter que fazer, né, esse mesmo passo a passo, tá? Então, qual é o primeiro passo, né? Eu falei aqui, ó, vocês têm que projetar o sistema para um edifício residencial, tá? Então, o primeiro passo é a gente determinar qual é o nível de proteção. Para isso, a gente vai ver nessa tabela aqui, ó, tá? Como a gente sabe que é um edifício residencial, a gente vê aqui, ó,
residências, nível de proteção 3, tá? Então, beleza, fiz o primeiro passo. Qual é o nível de proteção? É o 3, tá? Já defini qual é o meu nível de proteção, a partir desse nível, né, que eu vou fazendo, então, os próximos passos, tá? Tudo ok aqui no primeiro passo? Conseguiram entender? Vocês têm que ver qual é o tipo de estrutura que vocês têm e qual é o nível de proteção, tá? Este é o primeiro passo que vocês vão tomar. O segundo passo, então, é vocês determinarem qual vai ser a altura da haste que vocês vão colocar. Para que eu tenha toda a minha estrutura, então, né, protegida, tá? Para isso, a gente tem que ver qual é o raio, né, daquele cone que vai estar protegendo aqui. Lembra, né, que o método de Franklin, então, ele faz uma proteção em formato de cone, tá? Ai, tá, então aqui, ó. O que eu tenho que fazer primeiro, ó? Eu tenho que calcular qual é a altura do meu prédio. Tá, então, vejam, aqui vai ser 18 mais 4,5. Então, minha altura do prédio vai ser de 22,5, tá? Aí eu tenho que ver qual vai ser o ângulo de proteção, né? De acordo com o meu nível de proteção. É uma tabelinha lá, tá? Então, ó, o meu nível de proteção é o 3, tá? E como a minha altura aqui eu tá entre 20 e 30, ó, o meu ângulo vai ser de 35, tá? Então, o ângulo, né, lá da haste, que ele vai abrir para os lados, a proteção aqui, ó, é de 35 graus, tá? Então, beleza, ó, já sei qual é o ângulo, né? Esse ângulozinho aqui, ó, né, do cone é de 35 graus, tá? Então, o meu ângulo é de 35 graus. Se eu quero saber qual é a altura que eu preciso para minha haste, eu preciso descobrir, né? Eu quero saber a altura aqui, né? Isso que a gente está tentando dimensionar. Eu preciso saber qual é o raio dessa esfera aqui, ó, né? Para eu poder aplicar essa equação aqui e saber qual é a altura, tá? Vejam, a gente já tem o ângulo. Para isso, a gente tem que lembrar um pouquinho, né, das relações aí entre círculo e quadrado. Por exemplo, eu preciso, né, que toda aqui, ó, né, a minha vista superior, todo o meu prédio esteja protegido, ó. Então, eu preciso que todo o meu prédio aqui, ó, esteja dentro da zona de proteção, tá? E como eu consigo relacionar, né, o raio com o lado aqui, ó, do meu quadrado, é essa equaçãozinha aqui, ó, né? O lado, então, aqui, ó, vai ser raio vezes raiz de 2, tá? Então, se eu tenho um lado, que no caso aqui ó, vai ser 4 mais 4 mais 4, que é 12, né? 12 dividido por raiz de 2, eu vou encontrar qual vai ser o raio, tá? Esse raio aqui, ó, tá? Da minha zona de proteção. Certo? Então, ó, foi esse primeiro cálculo que eu fiz aqui, ó, tá? Lado, que eu vi aqui a distância, que é 12 dividido por raiz de 2. Encontrei qual é o raio aqui, ó, do meu cone, tá? Com este raio, eu jogo nessa equação aqui, ó, certo? Aí eu já tenho o ângulo que eu peguei lá da tabela, de acordo com o nível de proteção e com a altura do prédio. E aí eu defino, ó, qual é a altura do meu para-raio, tá? Da minha haste, certo? Então, ó, aqui eu deu 12,11, tá? O que a gente tem que tomar cuidado só? Que essa haste, né, ela vai ser fixada aqui, ó, em cima disso aqui, ó, já, né, pessoal? Então, essa altura de 12, né, seria daqui até lá em cima, tá? Então, a gente pode tirar do para-raio, né, como ele vai ser colocado aqui em cima, né, eu preciso ter 12 daqui até aqui, ó, então eu posso descontar essa altura aqui da caixa d'água, tá? Então, na verdade, a altura da minha haste aqui, ó, vai ser de 7,61 metros, tá? É assim que eu faço para descobrir qual vai ser a altura da minha haste. Então, relembrando, né, a gente tem que ver primeiro qual vai ser o ângulo, tá? Para a gente saber qual vai ser o ângulo, a gente tem que ver qual é a altura do prédio e o nível de proteção. Eu consulto essa tabela aqui, ó, tem o nível de proteção e a altura do prédio, vejo onde se encaixa, tá? No caso, eu encontrei aqui ó, o ângulo de 35 graus, porque o nível de proteção 13 e a altura do prédio está entre 20 e 30, né? Já que é de 22,5, certo? Depois, então, eu preciso definir qual vai ser o raio, né, desse meu cone aqui, ó, para que eu proteja toda a minha estrutura, tá? Como eu faço isso, né? Eu faço relações aqui, ó, entre o meu prédio, né, ele tem que estar dentro deste cone, tá? Desse círculo. Então, eu sei, ó, que para eu, né, se eu tenho o lado aqui, ó, que é o que eu tenho, né, a medida do meu prédio,
eu preciso descobrir o raio, né? Como eu faço? Eu divido o lado por raiz de 2 e encontro o raio, tá? Que foi esse cálculo que eu fiz aqui, ó. Eu encontrei, né, que o raio aqui do meu cone tem que ser 8,48. Se eu já tenho o ângulo, né, que eu defini lá pela tabela, é só eu dividir aqui o que eu encontro qual vai ser a altura da minha haste, tá? Só que, claro, se eu não tivesse essa partezinha aqui da caixa d'água, eu teria que colocar uma haste daqui até lá de 12 metros. Como eu já tenho, né, isso aqui, eu vou fixar a haste só ali em cima da caixa d'água, daí eu posso descontar, tá, pessoal? Então, eu pego esses 12 e desconto desses 4,5 aqui, ó, e daí eu fico, né, que a altura da minha haste vai ser de 7,6 metros, tá? Então, é assim que a gente define a altura da haste. E depois, né, a gente só precisa determinar quantos condutores de descida a gente vai ter, tá? Então, também, ó, depende do nível de proteção. Vejam que é importante a gente ter definido o nível de proteção. Ó, o meu nível de proteção é o 3. Então, a distância, né, os cabos vão ter que estar espaçados aqui, ó, né, a cada 15 metros eu vou ter que ter um condutor de descida, tá? Então, a cada 15 metros eu vou ter que ter um condutor de descida. Para eu ver quantos condutores de descida eu preciso, é só calcular, né, essa distância do entorno do meu prédio, ou seja, o perímetro aqui, né, pessoal? Para eu ver, então, né, quantos condutores de descida eu vou precisar. Como eu posso fazer isso? Eu calculei errado aqui, na real, né? Agora que eu vi, ó. Então, ó, aqui eu tenho 12, né? Então, vai ser 12 mais 12 mais 12 mais 12, tá? O professor errou aqui. Então, ó, o meu perímetro aqui, né, pessoal? Ó, vai ser 12 desse lado aqui, mais 12 desse lado aqui, mais 12 aqui, mais 12 aqui, né? A mesma coisa que 12 vezes 4, né? Então, o meu perímetro, quanto vai ser meu perímetro aqui? Quanto que é 12 vezes 4? Isso, 48. Tá? Então, beleza, eu sei que meu perímetro é 48. E eu sei que a cada 15 metros eu tenho que ter um condutor de descida. Então, o que eu faço? Eu pego 48 e divido por 15, e daí eu vejo, né, quantos condutores eu vou precisar. No caso aqui, acho que vai dar 3,2 condutores. Tá? 15 vezes 15... 15 vezes 3 vai dar 45, né, e vai sobrar 3. Como eu tinha feito com 24, tinha dado 1,6, acredito que vai dar 3,2 aqui, tá? Então, beleza, eu tenho que ter no mínimo, né, 4 condutores de descida, né, porque 3,2, né, mais que 3, não tem como a gente ter só 0,2 condutores de descida, tá? Só que uma coisa que a gente tem que lembrar é o quê? Que em cada canto da nossa estrutura, a gente precisa ter um condutor de descida, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu já saberia, né, que a gente precisaria utilizar no mínimo 4, né? Porque, ó, tem que ter um nesse canto aqui, outro nesse canto e atrás também, né? Ó, a gente teria que ter um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, tá? Então, eu já teria que utilizar no mínimo 4. Claro, né, se essa distância fosse menor, eu teria que utilizar alguns intermediários aqui, ó. Mas como a distância aqui do lado, né, é de 12, né, que é menor que 15, então eu não preciso, tá? Então, eu vou utilizar, né, 4 condutores de descida aqui nesse caso, tá? E por fim, né, eu tenho que determinar, então, qual vai ser a espessura do condutor que eu vou utilizar para essa descida. Que aqui vai depender muito do tipo do condutor que eu vou utilizar, tá? Vocês podem escolher. Por exemplo, aqui eu escolhi, né, o condutor de cobre encordoado. Então, eu vou ter que utilizar, né, um condutor de cobre de 35 milímetros, né, vai ser os cabos, então, que eu vou fazer a minha descida desse aterramento. Vocês podem ver que o aterramento, na verdade, ele tem um custo elevado, né? Porque quanto maior for a bitola do fio, mais caro é o fio, tá? O condutor, então, cabos de cobre de 35 milímetros são cabos, né, com um custo bem elevado aí, tá? Alguém ficou com alguma dúvida aqui nesses passos? Claro, o próximo passo, né, seria determinar só qual é a resistência do aterramento, então. Que daí aqui eu não coloquei, tá? Por causa dessa parte do aterramento, tá? Mas isso seria o último passo, né, para finalizar, então, o projeto do nosso para-raio, claro, este, né, com o método de Franklin.
o que a gente não falou aqui também, né, é que a gente não viu, por exemplo, eu não estou mostrando para vocês como a gente faz para ver se eu preciso ou não do para-raio. Eu já dei a situação e já disse que a gente precisava e pedi para vocês projetarem. Mas a gente pode, né, tem também toda uma parte de gerenciamento de risco, que daí é na parte 2 da norma, para a gente ver se a gente precisa ter o sistema de para-raio ou não. E também, né, no caso aqui, como esse prédio ele não era muito extenso, muito comprido em si, ele era mais alto, a gente conseguiu utilizar só uma haste, tá? Também, né, depende do tipo, a gente vai utilizar mais de uma haste, daí o procedimento é um pouquinho diferente, tá? Então, esse projeto que eu estou mostrando seria para a gente fazer utilizando apenas uma haste, tá? Alguém não entendeu alguma parte aqui? Tá? Então, ó, primeiro, determinar o nível de proteção de acordo com o tipo, né? No caso aqui a gente tinha um edifício residencial. Depois a gente tem que determinar a altura da haste, para isso a gente tem que saber qual é a altura do prédio, qual é a zona de proteção, para a gente consultar nessa tabelinha aqui, tá? Com a tabela a gente encontra qual vai ser o ângulo, tá? E daí a gente também tem que definir, né, só qual vai ser o raio desse nosso cone, que daí isso a gente vê pelas dimensões ali do nosso prédio, tá? Então, com isso, a gente já consegue definir qual vai ser a altura da haste, daí vocês têm que ver, né, caso tenha essa partezinha mais elevada ou não, se a haste vai ser colocada ali ou não, né, para ver se a gente teria que... porque aqui é uma exceção, né, que a gente tinha ali a caixa d'água, então eu pude descontar isso da altura da haste, tá? Depois que eu definir a haste, eu tenho que ver quantos condutores de descida eu vou ter que ter. Só lembrando, né, que a gente precisa ter no mínimo um em cada canto. E, né, depois a gente só vê qual vai ser o condutor de descida, que aí vocês podem escolher, né, qualquer um desses aqui. Claro que a gente escolheria isso, né, pensando num projeto real, baseado no custo, tá? E seria isso, né, para a gente projetar o para-raio. Pergunto, alguma dúvida até aqui? Porque agora... Tá? Eu vou deixar um exercício, então, para vocês fazerem, né, esse passo a passo, mas aí de outro prédio. Tá? Então, ó, eu vou colocar como uma atividade lá no Classroom, tá? Então, não precisem procurar, sei lá, copiar alguma coisa agora. Eu já vou colocar lá, assim que acabar a aula, eu já copio aqui e já crio uma atividade lá, tá? Então, ó, a gente tem aqui, ó, um estabelecimento agropecuário, tá? Então, vejam, aqui vocês vão ter que, né, procurar lá qual é o nível de proteção de um estabelecimento agropecuário. Vai ser o primeiro passo, tá? Então, ó, ele tem 14 metros de altura. Então, também, com essa altura, né, e com o nível de proteção, eu já consigo ver qual é aquele ângulo, tá? Pela tabela. Ó, ele necessita de um para-raio. Sabendo que a sua fundação é de forma quadrangular, de 10 metros por 10. O que isso quer dizer? Bom, ó, a gente sabe, né, que esse nosso prédio, então, ele tem, ó, 14 metros de altura, tá? Então, minha altura aqui é 14 metros, tá? E que esse meu prédio é de 10 por 10, ó. Então, aqui, ó, ele tem 10 metros. E se eu fosse, né, ver uma vista superior dele assim, ó, tá? A gente também, ó, aqui teria 10 metros e nessa distância aqui também. Então, ele é quadrado, tá? Então, essas são as dimensões que vocês precisam, tá? Tanto para fazer ali quantas descidas precisa, quanto para fazer também, né? Vejam que vocês vão ter que fazer, né? Botar um para-raio aqui, ó, para que a zona de proteção, não como eu desenhei, né? Então, ó. Opa, deixa eu... Então, eu tenho o prédio, vou ter que definir qual vai ser a altura da minha haste para que eu consiga, ó, proteger todo o meu prédio, tá? Assim como, né, esse cone que eu vou traçar, né, vejam, ele tem que compreender toda a estrutura, tá? Toda a parte da estrutura, então, tem que estar aqui dentro, tá? Então, a primeira coisa que eu pergunto é o quê? Se uma haste de 3 metros forneceria a proteção adequada. Como vocês vão ter que fazer isso? Você tem que fazer um projeto, o processo inverso aqui, no caso, tá? Vocês vão ter o ângulo, tá? Vejam, estabelecimento agropecuário, tá? Já sei qual é o nível de proteção, tá? Daqui já tirei qual é o nível. 14 metros de altura com o nível de proteção, aí aqui, ó, né, eu já vou saber qual é aquele ângulo lá pela tabela, tá?
Aí, ó, aqui, ó, né, eu tô dizendo para vocês, perguntando se uma haste de 3 metros forneceria a proteção adequada. Então, vocês vão ter que utilizar aquela formulazinha lá, né? Que o raio vai ser a altura vezes a tangente do ângulo, tá? Aqui, ó, vejam, vocês vão ter qual é o ângulo e também vão ter qual é a altura. Então, vocês vão encontrar o raio, tá? Aí, encontrando o raio aqui, ó, vocês vão ter que ver se esse raio é menor ou maior que o raio de proteção, né, para proteger toda essa estrutura, tá? Se for, né, se o raio for dentro, se todo o prédio estiver protegido, ok, vocês vão dizer que está certo, né, que já está fornecendo a proteção. Porém, pode ser, né, que essa haste de 3 metros seja insuficiente, que eu não consiga proteger toda essa minha... Tem que ver se esse cone que vocês vão traçar aqui, ó, com esse raio aqui, ó, né, vai proteger toda a minha estrutura ou vai ter lugares que não vai estar protegendo, tá? É isso que eu quero que vocês me digam aqui, né, na primeira questão, tá? Se vocês verem que isso não fornecer a proteção adequada, daí vocês quero, né, que vocês projetem, então, né, uma haste para mim, me digam qual vai ter que ser a altura daí desse para-raio, tá? Para proteger toda a minha estrutura. Aí depois, né, eu quero que vocês me digam, então, quantas descidas serão necessárias, quantos condutores, né, quantos cabos de descida que eu preciso, qual vai ser o espaçamento, então, entre esses cabos, tá? Então, vejam, daqui a aqui vai ter 10 metros, então eles vão estar espaçados a cada 10 metros. Ou não, eles precisam estar espaçados a cada 5 metros, tá? E, por fim, né, qual vai ser a espessura do condutor de descida? Que aí vocês podem escolher qualquer um daqueles, né? Você tem que dizer, então, qual vocês escolheram e qual vai ser a espessura desse condutor. Alguma pergunta? Tá? Fale. Por que 40? Talvez esteja confuso. Tá, não. Assim, isso não tem nada a ver com o perímetro, tá? Porque assim, ó. Deixa eu voltar pra cá. Aqui, ó, tá? Ó, dependendo, né? Vocês já vão saber qual é a altura da haste, né? Eu falei aqui ó, que a altura é de 3 metros, né? Então, eu sei que a altura da minha haste é de 3 metros, tá? Então, aqui, ó, a altura H aqui vai ser 3, tá? A tangente aqui, o ângulo, tu também vai saber qual é, tá? De acordo com a altura do teu prédio e com o nível de proteção, tá? Então, tu também vai conhecer a tangente desse ângulo aqui, tá? Isso aqui tu vai conhecer, já sei qual é o ângulo, tá? Fazendo isso aqui, ó, tu vai encontrar qual é o raio, tá? Então, ó, qual é esse raio aqui, ó, tá? Então, tu sabe, né, qual é esse raio de proteção que essa haste de 3 metros está dando, tá? Então, beleza. Tu já tem, digamos assim, ó, o raio de proteção, tá? O que tu precisa descobrir agora? Tu tem quais são as dimensões aqui do teu prédio, né? Que lá no nosso caso é de 10 por 10, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar aqui no lado, ó, e colocar 10, tá? E daí tu vai descobrir, ó, então aqui em L eu vou colocar 10, aí eu vou dividir esse valor por raiz de 2 e eu vou descobrir qual é o raio de proteção que eu preciso para o meu edifício. Então, tu vai descobrir qual é o raio aqui, ó, né? Que tem que ser no mínimo esse raio para dar a proteção para todo o meu edifício, tá? E aí, ó, eu vou chamar de RE, tá? Do meu raio do edifício. Esse raio de proteção que tu encontrou tem que ser maior ou igual que o teu raio do edifício, tá? O que isso quer dizer? Se esse valor for maior ou igual, todo o teu edifício está, assim, protegido por essa haste de 3 metros. Se esse teu raio de proteção aqui for menor, quer dizer que teu edifício não está protegido. E aí tu vai ter que, né, escolher uma haste, então, mais alta para que ocorra essa proteção de todo o edifício, tá? Quando tu pensa no perímetro, é para te ver quantas descidas tu precisa, tá? O perímetro é só para isso. Aqui, no caso, tem a ver com esses raios aqui. Tá?
Aí só aqui, né, que a princípio aqui o processo é inverso, né? Aqui vocês tinham um raio e calcularam a altura. E aqui não, né? A gente tem a altura e daí a gente quer encontrar qual vai ser esse raio aqui da proteção dessa nossa haste lá de 3 metros. Tá? Então, vou deixar esse exercício, né? Vou colocar como mais uma atividade lá, que daí também, né? Este e aquele de cabeamento estruturado, então vão contar para nossa nota do terceiro trimestre, tá? E aí, semana que vem, fala um pouquinho, então, sobre os dispositivos de surto ali, fala um pouquinho, no geral, sobre tudo. E acredito que a gente encerre daí, né, as aulas aqui agora, até fevereiro, da disciplina de projetos, tá? Há mais alguma pergunta? Tá? Qualquer coisa, então.